Olá, hoje é dia 22 de julho de 2023. Eu vou começar uma live agora sobre Vênus Retrograde e o que está acontecendo agora no céu em relação a esse ponto, a esse momento onde a Vênus está retrógrada. O meu telefone está aqui do lado, meu celular, então eu vou falar para a câmera do celular e vou fazer esse bate-volta aqui com a gravação do Zoom, tá bom? Então vamos lá. Aqui também que eu estou gravando no Zoom também, aproveitar. Isso. Que é o principal que tem lá, aquele pior, mas eu acho que é grande dela, nossa. Você está me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo você com certo eco. Ah, ok. Melhorou um pouquinho agora. Melhorou um pouco agora. Gente, para quem não me conhece, que veio aí assistir a live a convite do Fabrício, meu nome é Sandra Nicolaisen. Eu sou psicóloga e astróloga, eu mesclo essas duas matérias na minha cabeça, digamos assim, ou essas duas inclinações intelectuais na minha cabeça, só que quando eu estou tratando de astrologia, eu uso um tipo de approach, né, Fabrício, que eu vivo falando, você também tão bem abraçou essa coisa de trabalhar, pelo menos momentaneamente, com a astropsicologia, até porque, né, é mais fácil a gente lidar com a astropsicologia, porque dá muito subsídio para a gente analisar a personalidade, caráter, inclinações. Matéria específica, né? E daí, assim, então, eu tenho lá a minha atividade clínica, onde eu trabalho com psicologia clínica. A maioria das minhas clientes e dos meus clientes, e sem ser homem, sem ser gênero, as pessoas gostam de saber um pouco da sua astrologia, quando não muito. Tem gente que gosta... Se interessar realmente então algo um pouco mais profundo e com detalhes, né? Com riqueza de detalhes. Porque o que está ali é muito comercial genérico, né? Muito pequeno dessa profundidade, dessa complexidade de informações e essa complexidade de som. Exatamente. Então vamos voltar lá a falar sobre a questão da astrologia e da psicologia, que eu acho que é interessante a gente pegar isso, porque a Vênus é um planeta, né, Fabrício, que ela lida com valores, sabe? E quando eu falo ela, na verdade é ele, que é o planeta, né? Mas é porque como a gente tem essa noção de que o que as pessoas foram fazendo as descobertas dos planetas e eles foram colocando a nomenclatura dos planetas todos de acordo com a mitologia greco-romana, né? E isso é muito interessante, porque a astronomia, geralmente, ela tem aquele certo distanciamento da astrologia, mas... Inclusive, dando as qualidades, não só os nomes, as qualidades dos deuses daquele planeta, né? Exatamente, e que tem, no fundo, um alinhamento tão grande com o aspecto psicológico do que o planeta traz à tona, né? Você vê que aquilo ali, como é que aquilo aconteceu, né? Tem até um lado meio assim, meio enigmático para a gente pensar. Como é que eles perceberam que a Vênus greco-romana, Vênus, tinha a ver com a qualidade daquele planeta ali? Aí eu tenho uma dica para explicar isso, tá? Porque, na verdade, a astrologia começou lá atrás, com os sumérios, há 5.000 anos antes de Cristo. Então, ali eles começaram a fazer, houve a primeira grande aglomeração
do mundo, né, que aconteceu lá atrás, assim, onde as cidades se formaram há 5.000 anos antes de Cristo, principalmente os sumérios tiveram essa coisa muito forte de identificar planeta e tentar fazer correlação com o que acontecia no céu em relação à Terra. Eles precisavam disso, porque nessa altura dos sumérios, onde eles começaram a se aglomerar em cidades, que é uma coisa bem venusiana, congregação, troca de valores, comércio, troca de valores, né? Coletivo, né? O coletivo, o cultural, né? Os networks, que antigamente não eram networks, mas eram, né? As rotas comerciais que começaram a aparecer mais tarde um pouco, mas lá nos sumérios eles começaram a fazer essa relação. E lá atrás também, Fabrício, os reis não sabiam ler. Quem sabiam ler eram os sacerdotes, as pessoas que tinham a magia. Essas pessoas aprendiam a ler, elas tinham cultura de leitura, então eles começaram também a fazer a primeira criação de uma escrita. A escrita tal qual a gente conhece, ela é tão antiga quase como a astrologia começou a aparecer, que eles começaram a fazer as medições, né? De que quando aparecia e as relações que aquilo tinha com a agricultura e com os acasalamentos dos animais. Eles né? precisavam deixar registro para as próximas gerações virem, né? E que a partir disso foi deixado registrado, continua essa construção, né? Ou seja, tanto na contestação quanto no usar aquilo que foi deixado, tal e qual foi, construindo, né? E, claro, também as contestações fazem parte da construção, porque nem tudo é verdade absoluta, né? Uhum. Aí vem a escrita. A matemática... Ajudar a deixar essa história registrada. A matemática é quase uma linguagem de Deus, né? Tal é a precisão que você consegue averiguar que existe nas coordenadas matemáticas, mas tem sempre aquilo que foge, né? A gente está sempre descobrindo novos universos, novos paradigmas da física, a física quântica. Mas não é padronizado. É aquilo que fala sempre, não é um quebra-cabeça, é um mosaico. Ele segue um padrão, mas não é padronizado. As peças não são perfeitas, mas elas vão se encaixar dando forma nisso tudo. A matemática ela é mais precisa do que qualquer outra coisa, né? Tanto é que quando a gente já pode trazer isso para a astrologia no sentido da interpretação, porque a gente consegue calcular matematicamente aonde os planetas vão estar, o ciclo que eles estão passando. Então, vamos trazer logo essa atenção agora para entender o que é esse ciclo da Vênus retrógrada que a gente se propôs a falar hoje, né? Uma que a Vênus está entrando retrógrada, assim, só a primeira informação, no signo de Leão, a 28 graus, 29 graus de Leão, ela parou e agora ela vai retrogradar. Esse movimento de retrogradação é um movimento de uma ilusão ótica que ocorre porque todos os planetas do nosso sistema solar, todos os que vocês ouvem falar por aí, os que entram na astrologia, eles rodam ao redor do Sol. Quando você vê um planeta retrógrado, é porque a Terra, ao fazer a revolução solar dela ao redor do Sol em 365 dias, ela passa alinhando, olhando para os planetas que estão dentro desse nosso sistema solar, e eu gosto de frisar sistema, porque é um sistema solar, está tudo funcionando ali em sistema, matematicamente calculável a posição dos planetas. Então, quando você vê que o Sol está aqui, a Terra se adiantou, passou por um planeta, ou seja, na órbita interna dele, o Mercúrio, que fica retrógrado,
e qualquer um que esteja do lado de fora da própria Terra, menos a Lua. A Lua não entra retrógrada, não fica retrógrada, tá? E porque ela está andando junto com a Terra ao redor do Sol, então o que a gente vai ver é a mudança dos ciclos da Lua, mas a gente não vê ela retrógrada, né? Se bem que se você pensar que de Lua cheia para Lua nova, seria uma retrogradação da luz, mas é um movimento diferente, tá? É um movimento diferente. Pensar, né? Só para dar uma ideia, mas assim, a Terra passou, ela está vendo a Vênus agora andar para trás, porque não é que ela está andando, a Vênus não está andando para trás, ela não está retrógrada. Exatamente, é aquela coisa do trem, né? Os dois estão no mesmo patamar. Daqui a pouco o mais veloz passa e fica vendo. A Terra se adiantou, então a gente está vendo a Vênus entrar retrógrada agora. Expliquei mais ou menos, tá? Mais ou menos assim, porque o ideal seria a gente fazer um zoom e mostrar isso com imagens para a pessoa poder se localizar. Tá, esse é um ponto. O outro, a Vênus entra retrógrada uma vez a cada 1 ano e meio. Ela não entra retrógrada... a cada 1 ano e meio ela fica retrógrada, tá? Então, quando ela entra retrógrada, ela só pode entrar retrógrada em 5 signos que formam a estrela de 5 pontas. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sim. Forma a estrela de 5... praticar. Não adianta só ficar na teoria, né? Tem que ir praticando para que também incorporar. E aí tem essa estrela de 5 pontas, ela acontece sempre nos mesmos signos, tá? De tempos em tempos, não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, porque senão o povo se desinteressa, mas o fato é que essa estrela de 5 pontas, aonde a Vênus constantemente faz, matematicamente, os movimentos de retrogradação dela, estão nos signos de Áries, Gêmeos, Leão, tá? Libra, Escorpião, lá no finalzinho de Libra, Escorpião, e Capricórnio e Aquário. Então, é uma estrela de 5 pontas que toda vez que a Vênus entra retrógrado de 1 ano e meio em 1 ano e meio, ela vai desenhar essa estrela no céu no mesmo ponto. No mesmo ponto. Ela vai ficar em Leão até o dia 4 de setembro. Boa pergunta, obrigada. Então, ela está entrando retrógrada hoje, que foi exatamente a razão pela qual a gente resolveu fazer essa live hoje, né? Hoje, dia 22 de julho de 2023. E ela está fazendo, eu falei, Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Escorpião e Capricórnio e Aquário. São os 5 pontos onde ela entra retrógrada. Hoje ela está começando o ponto de retrogradação dela a 28 graus de Virgem. Aí ela vai descer até o 12º grau de Leão, tá? Eu falei Leão, né? Estou falando Leão o tempo todo, né? Tá. Então, guarda isso, que ela está fazendo retrogradação em Leão. Isso tem que estar bem claro para vocês. Aí ela vai passar nesse movimento retrógrado dela, onde, na verdade, o que está acontecendo é que a Terra está andando mais rápido que ela, então está vendo ela andar para trás. Mas a Terra só vai ficar adiantada da Vênus durante esse período de hoje, 22, tá? Até o dia 4 de setembro de 2023, portanto, daqui a 40 dias, tá? Onde ela fica retrógrada, fica estacionária durante um dia, e aí ela começa a andar para frente outra vez. Só que... ela não cruza o Leão inteiro, ela vai ter um pedaço e volta. Ela não cruza, mas ela vai de 28 até 12. Qualquer pessoa...
qualquer pessoa que tenha planetas ali nessa área de 28 de Leão até 12, vai ter o quê? Vai ter uma Vênus retrógrada passando ali em cima de qualquer planeta. Mas também as pessoas que têm planetas em Touro, no próprio Leão, em Escorpião e em Aquário, em Aquário, eles vão sentir que essa Vênus retrógrada ela vai pegar por um aspecto tenso todas as possíveis planetas que tiverem ali. A Vênus esteve... Por conta das quadraturas? Por conta das quadraturas e da oposição. Exatamente. E das oposições, né? Exatamente. Bem lembrado. Mas aí o que vai acontecer nessa história toda? Quando ela retrograda, ela traz uma série de revisões necessárias para coisas que aconteceram, se você for fazer o mesmo tipo de analogia, há 8 anos atrás, porque a cada 8 anos ela volta para Leão. A cada 8 anos ela vai voltar, isso a Vênus retrógrada, a cada 8 anos ela volta para Áries, a cada 8 anos ela volta para Gêmeos. É cíclico, exatamente, é cíclico, e formando sempre essa estrela de 5 pontas, né? Depois a gente pode postar aí para quem estiver interessado em ver essa imagem. Quando a gente está estudando a Vênus retrógrada, a gente vai pensar assim, alguma coisa aconteceu em 2015 na minha vida que teve um mesmo tipo de energia Vênus retrógrada em Leão em uma determinada área do teu mapa, numa casa astrológica. Aquela casa astrológica que vivenciou a Vênus retrógrada, ela vai ser ativada. Porque esse movimento retrógrado tem impacto em nós como indivíduos, né? De acordo com cada um com o seu mapa, os seus planetas alocados aí, né? Sim. Ela tem um impacto coletivo também, né? Ela tem um impacto coletivo também, tá? Mas olha só, eu acho que é importante a gente perceber que como a Vênus é um planeta muito pessoal, inclusive na nomenclatura, quando a gente escreve, quando a gente fala sobre astrologia, a gente fala sobre os planetas pessoais, que são eles, né? Sol e Lua não são planetas, são luminares. Mas a gente, tudo bem, coloca aí como se fosse pessoal. Então, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte são os planetas pessoais. Qualquer coisa que aconteça no mapa ou no céu, ele vai afetar o que a gente chama de planetas pessoais. Então, as revisões e as coisas que implicam nos temas venusianos, eles vão estar ativados coletivamente, porque coletivamente todo mundo vai estar passando por um trânsito da Vênus retrógrada, que é um planeta pessoal. Então, você vai sentir, nesse sentido da Vênus, você vai sentir que os seus colegas, que as pessoas que você conhece da tua família, os seus clientes, vão estar passando por desafios e oportunidades, sempre gosto de falar isso, desafios e oportunidades, porque senão fica parecendo que a astrologia é só um grande desafio, né? E não é. E assim, quando você fala em retrógrado, fica arrepiado, né? Mas acho que é né? de rever detalhes, né? De reorganizar, não é para ver algo só de ruim, né? Só se estiver totalmente atestarado, vamos falar assim, nesse termo, né? Aí vai ferrar, usando um termo bem popular. Né? Olha, o Deus dará, deixa eu te falar, eu concordo com você que quanto mais a gente se intera do que está acontecendo, mais a gente tem uma lupa ou uma lanterna para seguir, o caminho é mais claro, né? Mas, por exemplo, eu estava olhando essa Vênus retrógrada, estudando ela, analisando ela mais sobre um ponto de vista assim, até técnico do que isso poderia ocasionar, e, de repente, a Vênus retrógrada, é disso que eu estou falando, para deixar bem claro, né? E, de repente, eu comecei a perceber que
na minha clínica, como psicóloga, e também dentro da astrologia, as pessoas começaram a me procurar com questões relacionadas a relacionamentos, né? A coisas que acontecem como desafio dentro dos relacionamentos, de ordens diferentes, mas sempre totalmente. Vaidoso, né? Eu imagino Vênus ali retrógrado do Leão. Aí a pergunta é, né? Como é que eu não tenho controle total das respostas emocionais dos meus parceiros ou parceiras, né? Assim, aí você se vê diante da singularidade da impressão que a Vênus faz em cada um de nós, porque ela provavelmente está acionando o teu mapa diferentemente da onde ela está acionando o meu. Pode ser até que esteja acionando o mesmo ponto, a mesma casa, o mesmo planeta, né? Por exemplo, qualquer pessoa que tenha planetas ali naqueles últimos graus de Vênus vai estar passando pelo quê? É uma conjunção, né? Quem tem planetas nos últimos graus nos últimos dias, por exemplo, de Leão. Aí a Vênus, quando ela bater ali nos 22 graus de Leão, ela vai estar fazendo uma quadratura de novo com a Vênus, com o Urano em Aquário. Desculpa, Urano em Touro. Desculpa, Urano que rege Aquário, mas não, que está ali em Touro agora, está em trânsito em Touro. Ele fica entre 7, 8, às vezes até 9 anos num determinado signo, certo? E aí o Urano está onde? O Urano está a 22 graus de Aquário. Quem quer que tenha algum planeta ali, ou que não tenha, no coletivo, vai todo mundo estar passando por o quê? Por uma quadratura de Vênus retrógrada com o Urano, que vai acontecer agora, dentro desse momento que a gente está agora, tá? Que ele vai montando, né? Ele vai montando, né, Fabrício? Assim, vai montando a energia. Quem está observando está ali atento para saber o que pode sair daquilo, né? E engraçado é que a mesma coisa que pode ser terrível para um pode ser ótimo para o outro, entendeu? Porque se você está numa relação que não vai fazer você crescer, quando essa Vênus entra retrógrada, ela torna isso muito evidente, entendeu? Fica claro que aquela pessoa ali não está fazendo você evoluir, não está contribuindo para a sua evolução. Aí a Vênus retrógrada sai evidenciando a desqualificação do outro para te ajudar no teu processo de evolução. Ou para uma outra pessoa que esteja num outro momento da vida dela, com um pouquinho mais de evolução, essa pessoa pode atrair alguém que tenha uma qualidade kármica, que venha trazer você para uma situação de confrontamento com algumas questões kármicas de relacionamento, porque Vênus está ligada a relacionamento, tá? Para serem resolvidas, definitivamente. Para serem resolvidas de uma forma ou de outra. Eu gosto de citar que eu estava estudando aqui o mapa do Brad Pitt e da Angelina Jolie, e eu vi que eles se conheceram durante a filmagem do filme lá, do Mr. and Mrs. Como é que era? Quem é que lembra aí? Smith, exato. Então, eles se conheceram dentro de um ciclo de Vênus retrógrada. Aí se apaixonaram loucamente, porque uma coisa que a Vênus pode trazer é bagunçar um casamento. Vênus retrógrada é um dos símbolos mais fortes de escândalo. É dos, tá? Mas Vênus retrógrada pode criar um escândalo que fica público. Por quê? Porque o leão gosta de palco.
certo? É. E aí, quando a Vênus entra retrógrada... Oi? Não gosta de ser ofendido. E não gosta de ser ofendido, né? De hipótese alguma, né? A coisa da autoestima do leão, e é por isso que às vezes acontecem essas brigas de casais quando a Vênus está retrógrada em leão, porque tem sempre um que está mais narcisista, está mais pensando em si, está mais na sua própria, na sua própria balada, no seu próprio show, entendeu? Não levando muito em... Do mapa do homem, mostra de mulher que atrai, o mapa da mulher, as qualidades que ela usa para atrair o homem. Fala isso outra vez. No mapa do homem, Vênus, no mapa do homem mostra o tipo de mulher que atrai. E no mapa da mulher, mostra o tipo de ferramenta que a mulher usa para atrair o homem. Sim, em termos de relacionamento, a Vênus ela é muito mais sedutora, né? Em termos é um campo energético que vai falar sobre essa questão da sedução. O Marte também faz isso muito bem. Júpiter também é bem sedutor, mas a verdade é que a Vênus ela entra com as armas, né? A beleza, os perfumes, a riqueza, o conforto, a sedução, os lugares bonitos, aquilo que você acha que tem valor para você, né? Porque a Vênus ela é um planeta, o campo de energia da Vênus ela cria valores. Aí você fala, gente, mas que papo para boi dormir, como é que é isso? Né? A gente está falando de um corpo celeste que está interagindo com a gente aqui no nosso dia a dia, a gente está interagindo com essas energias. E por que que o meu cérebro e nós compartilhamos alguns valores, né? O que que o nosso cérebro alinha e por quê? Da onde vem essa energia de alinhamento? Tudo bem, vem pelo cultural, mas mesmo quando você pode estar agindo da forma mais adequada possível dentro do social, alguma coisa pode acontecer que faz você ter que rever os valores daquilo que você está vivendo, né? Tem pessoas, por exemplo, que trabalham muito bem com a sua própria Vênus, são pessoas que se veem bonitas no espelho, que são sedutoras, que têm autoestima, que provavelmente não vai deixar o outro pisar em cima dela própria, né? Dela, né, da pessoa que tem essa autoestima toda, mas, ao mesmo tempo, pode acontecer de uma pessoa ser mais forte do que a gente, tá? E, de repente, a gente se vê envolvida numa situação que nos coloca numa certa impotência, e aí alguma coisa pode acontecer de ruptura. Por exemplo, eu estava falando do Mr. and Mrs. Smith, do Brad Pitt e da Angelina Jolie, que quando eles estavam filmando, a Vênus estava retrógrada, ele se apaixonou, acabou largando a Alison para ficar com ele, né? Desculpa, ele para ficar com a Jolie. E aquilo virou um escândalo, um prato de comida para escândalo, né? Assim, Vênus... Artista e tal, então alguém vai se beneficiar com isso aí também. Exatamente. Então, aí eles se casaram 8 anos depois. E quando eles se casaram, a Vênus também estava retrógrada. No casamento deles, eles se casaram, a Angelina e o Brad Pitt, eles se casaram também durante uma Vênus. Eles se conheceram durante a Vênus retrógrada, depois eles se casaram no papel quando a Vênus estava retrógrada, e o final de um amor maravilhoso, opulento, né? 2 lindos, eram provavelmente os mais bonitos de Hollywood, ela e ele, a coisa toda venusiana, né? E, de repente, o que aconteceu? Eles se separaram e tiveram uma briga de relacionamento que você fala, gente, mas cadê aquele amor todo? Tinham lá 6 filhos, 3 deles, 3 adotados, entendeu? Uma família maravilhosa, um casal lindo, e de repente tudo se desfaz.
porque os dois principais eventos que os uniu, quando eles fizeram o papel juntos e quando eles se casaram no papel, a Vênus estava retrógrada. A Demi Moore, por exemplo, que tem a Vênus retrógrada, quem nasceu com a Vênus retrógrada, presta atenção nisso, né? Às vezes você tem um mapa com uma Vênus retrógrada e aí a sua vida é cheia de eventos que te desafiam. A Mônica está perguntando se a Jolie e o Brad Pitt se separaram em Vênus retrógrada também. Eu tenho que pesquisar isso, eu só pesquisei os casamentos, tá? Depois eu te dou um feedback em relação a isso. Mas voltando, eu estava falando sobre... Fabrício, me lembra? Onde é que eu estava? Sobre os planetas retrógrados, pessoas que nascem com planetas as pessoas que nascem com os planetas retrógrados, sim. A Demi Moore, por exemplo, nasceu. Então, ela teve uma infância muito sofrida, a história dela é aberta, depois ela se casou, ela fez... Oi? Retrógrados, que nascem com planetas retrógrados, são situações kármicas naqueles pontos? O mapa inteiro é kármico, né? Eu acho. Mas se você me perguntar se ali tem um desafio maior, tem um desafio, tem um desafio ampliado. Da mesma forma, assim, vamos pensar assim, uma pessoa que você conheça, que você conhece pouco, mas ela chega, ela tem um cabelão enorme, aquilo ali sobressai, né? Então, os planetas retrógrados é essa coisa, essa cabeleira que sobressai ali no teu mapa, aquilo que você fala, não, isso aqui vai chamar atenção durante a biografia dela. É uma Vênus retrógrada, uma Vênus que lida uma mulher, porque a Vênus retrógrada, como a Vênus está ligada à questão da beleza, toda essa coisa dos adornos, né? Ela está muito ligada à questão do rosto, do pescoço, né? Dos adornos, das joias. Quem tem uma Vênus muito forte pode trabalhar com qualquer coisa artística, né? Ou os signos que são regidos pela Vênus, que é Touro e Libra, tem uma inclinação natural para trabalhar com artes plásticas, com beleza de manufaturados, pintura e coisas dessa natureza. Mas quando a gente olha o mapa da Demi, por exemplo, a história de vida dela foi sempre muito dolorosa, a despeito dela ter sido uma mulher que teve um sucesso profissional enorme, mas tiveram alguns escândalos na vida dela também, né? Ela esteve envolvida com drogas, né? Depois ela teve problemas com a mãe, problemas com o padrasto, coisas muito sérias na vida dela, que marcaram os relacionamentos dela. Depois ela fez vários papéis de Vênus retrógrada também. Ela fez uma proposta indecente, né? Coisas todas que são meio que energias ligadas a uma Vênus retrógrada. Uma mulher que gosta de causar. Chega num lugar e quer causar. Eu não sei se você se lembra, porque você era muito jovem, e ela já tem filhas, inclusive, que já tem filhos, né? Mas ela foi uma das primeiras atrizes que saiu na capa de uma revista, que eu não me lembro mais qual era, grávida nua. Tá? Outra pessoa que tem Vênus retrógrada também, que andou tirando fotos nuas lá atrás, é a Yoko Ono, mulher do John Lennon. Tá? Então, a Demi também se apaixonou pelo aquele Kushner, né? Um ator que era Ashton Kutcher, que era Ashton Kutcher, exatamente, me saiu o nome dele aqui na cabeça, mas obrigada que você me lembrou. Ele era 14 anos mais novo que ela, e ela tem Vênus retrógrada. Depois eles se separaram, foi uma coisa dolorosa, ela entrou em depressão. Então, a Vênus retrógrada, né? Eu estou falando agora da Vênus retrógrada em Leão, mas a Vênus retrógrada em si, como ela traz muitas questões de relacionamento, ruptura, revisão de valores, aquilo que eu imaginava que ia me reger pelo resto da minha vida, não me rege mais, porque meus valores quebraram, meu homem foi embora, minha mulher me abandonou, minha família desmoronou, enfim. Todas as harmonias que a gente espera da Vênus podem se desmantelar nesse momento.
né? Às vezes, um casamento que está muito sólido, você vê que em Vênus retrógrada, um dos parceiros pode entrar em crise, mas não é dentro da relação, é com ele mesmo, ou com ela mesma, entendeu? Uma crise que vem dos valores pessoais, da autoestima, de como eu me vejo, de como eu me valorizo, daquilo que eu me aproprio para me dar força. Tá? Daquilo que eu me aproprio para me dar força, porque são os meus valores. Aí, quando esses valores não me guiam mais, tem uma quebra. E essa quebra pode gerar uma ruptura, porque você pode só quebrar e não romper. Se estiver no mesmo andar, pode gerar uma ruptura. Geralmente, quando a Vênus entra retrógrada, o que não está no mesmo andar é evidenciado. Você pode estar no mesmo andar com várias pessoas durante um bom tempo, depois de realmente, com a Vênus retrógrada, não ficar mais, passa a não funcionar mais. Não funciona. Vênus retrógrada, desculpa, nosso relacionamento não anda mais, né? A nossa amizade não serve para mim, não está alinhada com os meus valores pessoais, entendeu? Então, você vai ter toda uma série de provações que podem acontecer para você no teu dia a dia, evidenciando a necessidade que você tem de entender quais são as regras dos elos que se formam. Isso é tão bonito. Olha, isso é muito legal. Porque a Vênus, ela quer que você entenda como é que você forma os seus elos. Como é que os seus elos se estruturam em cima de valores sólidos, né? E aí, quando a Vênus entra retrógrada, ela fala, vem cá, aquilo que você achava que era sólido, vê aí se é. É o momento de rever, né? Você achava que ser lindo tudo te valia, de repente você fala, não, as pessoas estão me evidenciando que eu tenho que entregar alguma coisa a mais. Né? E quando é Vênus em Leão, tem a ver com entregar o quê? Criatividade. O que mais você consegue lembrar? Autoestima, né? Até você conseguir... Beleza, até você conseguir formar uma comunidade ao teu redor. Pessoas que te seguem, sabe? O Leão, ele tem o palco, né? Ele tem o palco, então ele tem essa necessidade de estar fazendo alguma coisa, liderança. Alguém colocou aqui, é isso mesmo, uma coisa do... e aí é um grande momento onde você pode pensar assim, aquele projeto que eu estava precisando lançar, vou lançar agora. Talvez eu não esteja tão seguro ainda de se isso vai ter sucesso ou não, mas durante a Vênus retrógrada, você também pode fazer coisas que você achava que você não ia fazer e que você faz. Eu acho que o Brad Pitt não entrou para fazer aquele filme com a Angelina Jolie achando que ia se apaixonar por ela, e de repente aconteceu, Vênus retrógrada. Ele estava lá bonitinho, no espaço dele, com a Alison, estavam lá casadinho, casal 20 de Hollywood, de repente a Vênus entra retrógrada e alguma coisa acontece ali. Para mim, né, o que eu estou vendo é que o pior momento desse ciclo da Vênus retrógrada vai ser quando ela fizer a quadratura com Urano. Nossa, vai ter muita gente rodando. Vai ter muita coisa acontecendo. Mas tem planeta, pessoas têm planetas ali, né? Tem planetas em outros signos que vão formar as quadraturas, as oposições, os trígonos, e depois tu pode falar também um pouco do tal de Iode, que eu ainda não conheço, mas já sei que existe. Me lembra? O tal do Iode, né? Me lembra de falar do Iode um pouquinho mais na frente, tá? Mônica, a Vênus ela entra em conjunção com o Sol no dia 13 de agosto. Porque o que acontece com a Vênus agora? Se você for olhar no céu, deixa eu construir aqui a resposta, tá? Não quero dar uma resposta assim sem construir a resposta. A Vênus, você estava vendo ela descer no céu logo depois do Sol. Ela nunca se afasta mais do que 48 graus do Sol. Então, durante uma boa parte do ano, durante um ano e meio, você vê ela saindo
atrás, o Sol se põe, a Vênus é aquele objeto mais brilhante no céu, é a Vênus, tá? No dia 20 de agosto, você não vê mais ela, porque ela agora ela está entrando, ela está chegando cada dia mais perto do Sol, tá? Até o ponto onde ela desaparece, que nem uma lua nova. O Sol bloqueia a visualização da Vênus, porque ela desce junto com o Sol, ela está se pondo junto com o Sol, aí você não vê mais ela, porque ela está se pondo junto com o Sol, aí você vai procurar a Vênus à noite, durante 40 dias no céu, não vai achar. Mas quando ela reaparecer, 40 dias depois, ela aparece antes do Sol. Ela aparece como uma estrela vespertina, ela aparece de manhã, aí ela se torna... Exatamente. Ela começa a aparecer antes do Sol nascer. Gente, isso é mágico. Isso é mágico. Aí ela fica um tempão ali, aparecendo antes do Sol nascer. Tá? Então, vamos prestar atenção. Quando chegar dia 4 de setembro, ela vai parar. Vocês não vão ver Vênus no céu até dia 4 de setembro, no mínimo. No mínimo, que aí é quando você vai acordar cedinho, vai para a praia, você vai ver a Vênus nascendo no céu. Quando eu morava em Miami Beach, eu vi isso muito, porque eu morava de frente para o mar e eu via tudo nascendo, e olhava para o leste, então eu via tudo nascendo dentro, sei lá, saíam de dentro do mar, assim, era um espetáculo. Sinto falta disso até hoje. Mas, enfim, uma outra pessoa que nasceu também com a Vênus retrógrada é o Cassius Clay, lembra que virou Muhammad Ali, sei lá, o boxeador? Aquele boxeador que nasceu... Mas ele foi uma legenda, né? Aquele homem era um legend, né? Ele era mais do que um lutador de boxe, ele foi uma pessoa que teve uma vida muito atribulada, ele depois se juntou ao muçulmano, né? A religião muçulmana, trocou de nome, né? Mas ele foi um cara que era muito pobre e que começou a aparecer no cenário das lutas, né? Mas teve uma vida extremamente dolorosa e com uma presença muito forte. Então, o que eu quero dizer é que quem nasceu com a Vênus retrógrada não pode ficar achando que a tua vida vai ser uma porcaria. Muito pelo contrário, ela pode ser uma pessoa como a Demi Moore, uma pessoa como o Cassius Clay, pessoas que adquiriram grande fama, né, na vida, mas que passaram por muitos perrengues, tá? Esse é um ponto. E aí a gente estava falando, a Mônica perguntou, dia 13 de agosto, antes do final da Vênus retrógrada, que é dia 4 de setembro, tá? Aonde ela vai ter parado lá embaixo, a 12 graus de Leão. Ela para lá embaixo, a 12 graus de Leão. A Vênus, ela vai de 28 até 12, em movimento retrógrado de Leão. Aí depois ela vai voltar grau por grau e vai passar outra vez em cima de quem? Ela vai fazer uma quadratura com Urano, né? Ela faz uma quadratura com Urano no meio desse ciclo. Depois ela vai fazer uma quadratura lá embaixo com o Júpiter, tá? Então, assim, preparem-se. Por que eu acho que a astrologia é interessante? Para a gente ficar observando. Se você está numa situação onde você tem alguém que pode te surpreender querendo ir embora da tua vida, ou você querendo ir embora da vida de alguém com muita força, você tendo a oportunidade de virar o jogo, mesmo que seja embaixo de uma situação não muito alinhada. E o não muito alinhado não quer dizer que você vai precisar passar por um grande problema, não é isso, tá? Mas você vai ter que enfrentar uma muralha na tua frente, né? Além dessa Constituição, bem lembrado, claro, é fundamental isso, né? Mas eu digo assim, quando você olha na grande imagem do que pode acontecer qualquer coisa
relacionada aos seus valores, né, você pode perder alguma coisa, perder uma pulseira valiosa, alguém roubar alguma coisa, alguma coisa que tem essa realeza, né? Porque a Vênus ela tem muita ligação. E Leão. Aí a gente entra aí na questão dos nós, né? A gente estava falando semana passada dos nós, né? Tem uma relação ali também que não basta uma Vênus retrógrada em Leão. Nós temos agora um eixo, né? Um eixo de cauda e cabeça do dragão, né? Em Áries Libra. Isso, exatamente. E quando a gente pensa que a Vênus agora, retrógrada, ela está fazendo um belo de um trígono que é maravilhoso, né? Trígono com o quê? Com a cabeça, com o nódulo norte, que está também ali nos últimos graus de Áries, né? Então, para quem não entende muito de técnica de astrologia, a Vênus está em Leão, que é signo de fogo, em trígono com o nódulo norte ou cabeça do dragão. Os nomes são assim, o nome cabeça do dragão é mais mitológico, né? Ele é o nome mais fantasioso, porque os nódulos têm a ver com os pontos aonde a Lua faz interseção com a eclíptica, que a eclíptica é o plano onde o Sol faz a sua jornada anual, né? Que já acontece há 4 bilhões e meio de anos, né? Que é o tempo de vida do Sol até hoje. Ele vai viver mais 4 bilhões de anos, mais ou menos. A gente falou isso na nossa última live. E aí, o que acontece? Essa Vênus retrógrada, se a pessoa tiver essa cabeça de ligar essas energias, identificar essas energias, porque quando você identifica a energia, o que acontece? Você vê a onda e fala, vou surfar, vou descer nessa onda, entendeu? Aí, quando você tem essa intencionalidade a seu favor, o que acontece? Você tira proveito daquilo. Olha, eu sei de uma coisa, eu vou investir uma energia naquilo ali, ou eu vou ficar atento, porque na hora que isso aqui me chamar, eu vou pular dentro, que é a coisa da oportunidade que os signos de fogo têm, principalmente o Áries. O Áries pula mesmo, né? Se ele vira uma oportunidade, ele pula, que é o nódulo norte, né? E o que eu acho, Fabrício, é que as pessoas que têm uma autoestima muito alicerçada, que são pessoas que têm muita certeza, muita assertividade, né? Você consegue fazer com que as coisas andem para frente com muito mais agilidade. Isso, e aí nós temos ali, né? Nós temos uma Vênus retrógrada em Leão, né? Nós temos um signo de fogo fixo. Isso. E um trígono com um nódulo norte em Áries, que é fogo cardinal. Exatamente. Cardial. Então, nós temos um cardial início e fixa. Então, isso eu posso tomar proveito disso. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Você tendo a coisa do brilho fixo da Vênus em Leão, fazendo um trígono, que é um aspecto de 120 graus que formam-se entre os corpos celestes, e ele é extremamente benéfico, né? Ele tem esse campo de energia, ele tem uma fluidez muito grande. Então, quando ele é ativado, as coisas se desenrolam. Agora, às vezes, isso nem sempre pega todo mundo numa onda boa. Por quê? Porque se eu não estou nem minimamente preparado para pegar uma oportunidade que passa na minha frente, a oportunidade passa e eu não faço nada a respeito. Entendeu? Então, esse é um grande problema, porque o Áries é rápido. Ele fala, né, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eles são rápidos, tem que agir, vamos lá. Sim. Ó, eu vou. Agora já fui. O Áries é bem assim. O Leão quer saber se a carruagem dele chegou. E o Sagitário pega o cavalo e vai de cavalo mesmo. O cavalo vai conduzir. Quem são os lacaios?
É por aí, é por aí. Mas aí, ao mesmo tempo, se a gente quiser ser um pouquinho mais técnico em relação a isso, dentro desse trânsito. Então, o que a Vênus está fazendo com todo mundo? Vamos recapitular? Você acabou de falar num ponto muito importante. A Vênus, apesar de retrógrada em Leão, está fazendo um aspecto extremamente bonito com a cabeça do dragão ou o nódulo norte, que são os pontos onde acontecem os eclipses, ou perto daquele ponto é onde acontecem os eclipses, então existem shifts de energia. Esse shift de energia, ele faz com que você, de alguma forma, trabalhe. Alguém está falando aqui, é isso mesmo, a Lilith também está em Leão. Obrigada, a Ju. É a Ju? A Ju, a Lilith também está em Leão. Então, você vê que a coisa da autoestima, do entrar num palco, de colocar alguma coisa, algum projeto que estava amarradinho, porque você não estava ainda naquela onda de aparecer em público com aquilo, de repente a Vênus entra em Leão, enquanto ela não estava retrógrada. Quando ela entra retrógrada, quem sabe que ela está retrógrada vai ter toda a cautela do mundo, mas vai continuar criando. Vai ter toda a cautela do mundo e vai ver quem é que faz parte do seu sistema de valores que você quer manter perto de você, porque são aquelas pessoas que te incentivam a criar. Vai, faz, você é lindo, você pode, você isso, que te incentivam a você andar para frente com a sua autoestima, andar para frente com as suas ferramentas, né? Com o seu talento, com a sua expressividade. Isso, e com os talentos, né? Com aquilo que você pode botar no palco, porque a Vênus ela é signo de fogo, ela é fixa, ela é regida pelo Sol, ela tem essa coisa assim. Você vê uma pessoa que pode ser o signo que quiser do zodíaco, o que quiser, pode ter passado o perrengue que quiser na vida, mas se a pessoa tiver um ascendente em Leão, ela vai levantar, vai rosnar e vai querer aparecer, né? Ela vai querer aparecer, né? Então, e nisso que ela quer aparecer, ela vai se impor. E aí tem duas coisas: uma pessoa pode se impor pelo narcisismo danado, onde ela acha que todo mundo tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que ela imagina, ou ela vai se tornar uma pessoa imbuída de uma vontade intencional. Você pode ter uma vontade, mas não é intencional. Intencional é eu tenho vontade e eu vou fazer, que é a coisa do Áries, né? O Áries é o get the job done, né? Vai fazer, vai acontecer, não para de dizer que vai e não faz. Então, bem lembrado que a Ju falou, que a Vênus, quando ela entrar, ela já passou pela Lilith, agora ela vai voltar para trás, e ali ela vai encontrar com a Lilith em Leão, vai encontrar com Urano em Touro, com Júpiter em Touro, né, quando ela descer lá embaixo, nos 12 graus, tá? E ela vai ter, ao mesmo tempo, no que ela volta no movimento direto dela, ela vai passar em cima disso tudo outra vez, e fazer quadratura com Urano outra vez, e fazer quadratura com Júpiter. Quando ela bater lá embaixo, ela está fazendo, entendeu? Então, a gente está falando, na verdade, de coisas extremamente técnicas, que pode até ser um pouco enfadonho para quem não tem essa visualização de como é que o céu se organiza para trazer esse tipo de expressão para a vida de nós humanoides. Nós não somos humanoides, mas estamos ficando. Mas se vê que, não só entrando nesse âmbito dos 30 graus de Leão, retrógrado, na verdade não são 30 graus, são menos, né? Uhum. São 28 ali, né? Uhum. Não, ela vai retrógrada de 28 até 12, né? 12, Até né? 12, é. Então, de 12 a 28. Quadraturas, oposições, trígonos, e está ali
conjunção com outros planetas que já estão, ainda há de se levar em consideração, né? Mas eu entendo assim, cada grau, né? Ou cada espaço de conjunto de graus, porque eu acho que isso ainda pode vir a nos afetar em cada parte da nossa vida. Como eu posso dizer, certas particularidades nossas mais a fundo, mais refinadas, lá embaixo daquela complexidade que se fala, né? Porque nós temos graus aí, e cada grau nos influencia. Não é verdade, porque cada grau do zodíaco ele tem toda uma história por trás, né? Se você for fazer uma pesquisa virginiana de estudar o que cada grau significa, você sabe que a gente sabe que tem graus onde você encontra estrelas fixas, Régulos, Spica, entendeu? Eles estão em alguns pontos, e essas estrelas elas também têm uma natureza própria, né? Se você for estudando astrologia há anos, você começa a querer até olhar se o teu mapa tem alguma estrela poderosa, tipo Régulos, que é uma estrela muito poderosa para produzir os reis, né? Por isso ela era chamada de Régulos, né? Mas, enfim, o importante é que, para quem realmente não vai fazer essa pesquisa muito a fundo, tá? Que só está querendo conhecer assim para ter um norte na vida, não vai estudar astrologia, não vai ser astrólogo, não vai fazer uma análise profunda, ela vai se ater mais a se ela própria tem planetas ali naquela área, que planeta é esse, em que área da vida isso está, né? Ela está fazendo retrogradação agora, tá? A Vênus, dentro da minha casa 2, eu já tenho parte do Leão na casa 2, que o Leão está sentadinho ali em cima da minha casa 2, porque eu tenho ascendente em Câncer. Mas eu tenho uma boa parte do movimento retrógrado dela vai ser dentro da minha casa 1, que ela volta para trás, ela vai para a casa 2, depois ela volta para a casa 1, que é uma coisa bem técnica, mas que também mostra para a gente essas áreas de experiência da vida da gente que estão sendo ativadas, tá? E isso é muito importante, dá vontade de perguntar a todo mundo, quem é que sabe em que área a Vênus está retrógrada no seu mapa? Seria uma pergunta interessante para vocês verem, já que vocês, quem quer que seja que se interessou em saber um pouquinho mais sobre a Vênus retrógrada, seria interessante que vocês soubessem em que parte do seu próprio mapa ela vai estar ativada, porque se ela tiver uma Vênus retrógrada na casa 1, que vai acontecer de 8 em 8 anos, vai mudar completamente a forma com que a pessoa interage com o seu meio ambiente, porque a casa 1 tem muito a ver com a corporeidade, aquelas coisas que tomam corpo rápido, né? Então, Vênus retrógrada na casa 1 pode trazer mudanças. Eu estava aqui, viajei 3 meses, estava toda enfurnadinha aqui, de repente a Vênus entrou retrógrada na minha casa 1, fez uma conjuntura com Urano, e cá eu estou, sendo chamada a fazer minhas aparições online sistematicamente e com coragem, né? A Vera Machado, também, astrologia, está dizendo que a dela está retrógrada na casa 3. Então, a Vênus retrógrada na casa 3 vai mexer com toda aquela coisa relacionada à comunicação que você tem, ao teu estilo de comunicação. Talvez você esteja passando por um momento onde você está revendo as coisas que te interessam intelectualmente, o que não te interessam. Aí pode dar algum tipo de acerto de contas, né? Porque a Vênus, como ela tem essa coisa da diplomacia, pode ser acerto de contas com primo, prima, irmão, irmã, tio, tia, que são todos os assuntos da casa 3. Pode ser que a Vênus na casa 3 também toma cuidado para não comprar nada que eles digam que vale 1 milhão e, na verdade, na hora de vender, o preço caiu, o valor caiu, porque isso é importante também, Vênus tem a ver com valor. Né? É muito bom mexer com o mercado financeiro nesse momento aí. Bem lembrado, Fabrício.
Bem lembrado, é melhor ficar quietinho, ou então, se ganhou, sai. Né? Sai das posições, vende as ações. Ou então vira investidor fundamentalista de longo prazo, né? Aquele que vai ficando. Vamos falar dos iodes agora, que eu acho que é importante. O que está acontecendo no céu também? A gente tem lá Plutão, que está desde 2020, que ele está ali passeando nos últimos graus de Capricórnio, tá? Durante a pandemia, todas essas quebras de governo que a gente andou vendo aí no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia agora, né? Todo o conjunto de poder político que está sendo que é representado por esse Plutão, que o Plutão não é um planeta fácil, não é uma Vênus. Esse ano Tá dando uma balançada em tudo. Tá. Inclusive a gente está vendo aí, né, uma ameaça à democracia, né, ao plano de manter uma democracia atuante no Brasil, nos Estados Unidos, que são duas democracias grandes, né, e outras democracias no mundo, tipo a Itália, na mão da extrema-direita, também na Índia, né, que a Índia hoje em dia tem a maior população do mundo, também lá com o tal do Mahdi, meio de direita, um cara meio... Então, os governos autoritários, eles se beneficiam desse trânsito de Plutão em Capricórnio. Mas para o sujeito normal como nós, né, o que esse Plutão em Capricórnio traz? Porque ele já entrou em Aquário, agora ele está retrógrado outra vez, porque ele é muito lento, é o mais lento planeta de todos os planetas do nosso sistema solar. Ele leva 247 anos para fazer uma volta total ao redor do Sol, né? Então, ninguém vive um ciclo inteiro de Plutão. E por isso, por essa transcendentalidade do Plutão, porque ele está muito longe, né? Os planetas que a gente não consegue viver um ciclo inteiro, porque o nosso corpo físico não suporta um trânsito total de Netuno ao redor do Sol, que são 145, tá? Plutão, acho que são 247 ou 200, alguma coisa assim, mas é nessa casa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pouca coisa. E aí depende quanto tempo ele demora em cada signo. Por exemplo, ele entrou em Aquário, né? Entrou em Aquário agora no começo do ano, voltou para Capricórnio agora, tá? Para dar aquela última pincelada ali no Capricórnio, porque ele ficou um bom tempo em Capricórnio, agora ele saiu de Capricórnio, entrou em Aquário e vai voltar, está em Capricórnio agora 29 graus de Capricórnio, ou seja, então essa Vênus retrógrada, ela está sofrendo ou está interagindo, vamos falar assim, que eu acho mais bonito, ela está interagindo de uma forma a ter que prestar contas, porque os dois estão a 29 graus, em um aspecto chamado quincunx. Tá? O quincunx é quando você tem um planeta a 150 graus de diferença do outro planeta na esfera zodiacal, que tem 360 graus. O zodíaco todo, é todo ele em cima dessa circularidade dos 360 graus. Então, a Vênus está em Leão, né? Retrógrada ou não retrógrada, ali quando ela chega ali a 28, 29 graus, que é o que está acontecendo agora, ela faz uma quadratura com quem? Ela faz uma quadratura com o Plutão, porque o Plutão está no signo de Capricórnio, que é signo de terra, né? Então ele faz um tipo de ângulo de 150 graus, tá? Para Vênus, e isso é tenso, é quase como se ele estivesse falando assim: olha só, não fique achando que só pelos seus belos olhos ou só pelo seu charme você vai conquistar as coisas que você quer. Você precisa estruturar, Capricórnio, né? Cria uma estrutura. E como a gente já tem aquela ferramentinha de saber que o Plutão vai voltar para Aquário em breve, tá? Quando ele voltar para Aquário, ele não vai sair de Aquário pelos próximos 20 anos da nossa vida.
Ele não vai sair, quando ele começar a retrogradar, porque ele entrou em Aquário, ficou a 0 grau, né? E aí ele voltou agora para 29, porque ele é muito lento, então a retrogradação dele nunca é muito para trás, ele fica parado ali em cima daquele grau durante, às vezes, anos, anda um pouquinho para frente, anda um pouquinho para trás, às vezes você olha na efemérides, que são as tábuas onde você vê os planetas, pode ver também na internet, nos sistemas disponíveis na internet, mas basicamente é isso. Então, aquele Plutão lá em quincúncio com com a Vênus, né? E agora ainda mais com a Vênus retrógrada, está falando assim, se você não criar uma estrutura que seja adequada aos seus valores mais nobres, Vênus em Leão, você não vai ter muitas recompensas, não, apesar de você ser uma pessoa assim muito privilegiada. Sabe aquela pessoa que às vezes tem tudo na vida, mas não consegue avançar porque não entende essa força que os planetas exercem sobre o nosso psiquismo, não entende isso como um processo evolutivo, Fabrício, entende isso como... A astrologia, vamos dizer assim, é uma comparação entre a astrologia e a coisa das pessoas. Mas essa comparação a astrologia ela é subjetiva e a astronomia ela é objetiva por conta de estudar a parte física, né? Mesmo a parte da matéria, né? A parte astronômica. Uhum. Então, nós temos a astrologia a parte subjetiva, ligada à nossa psique. Uhum. E aí esse Plutão, né, como ele tem essa vontade de ajudar a gente a fazer as coisas de uma forma séria, profunda, ele não deixa com que as coisas sejam observadas no plano muito material. Ele vai querer aprofundar a integração do que você está observando, do que você está passando. Ele quer ir profundo, o escorpião é profundo, ele quer as coisas, ele rege escorpião, ele quer a transformação, mas ele quer que você mergulhe na transformação. E o que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que olha para essas coisas que estão acontecendo na vida delas lá fora e, ao invés de tentar entender qual é a lição que está atrás daquilo tudo, para poder transformar aquilo dentro de uma visão mais longa de processo evolutivo, ela quer uma resposta rápida, ariana, cabeça do dragão em Áries. Aí se ferra, porque até agora... Oi? Que é a pílulazinha da Matrix mais fácil, né? O remedinho para não sentir nada. Mas, enfim, cada um com a sua inclinação, né? Mas o interessante é a gente pensar assim, ok, então esse é uma das pernas do quincúncio, tá? Que está fazendo um desafio a esse momento aí dessa Vênus retrógrada 28. Hoje isso está acontecendo no laço. Agora, é o que eu sempre digo, às vezes, quando você vivencia os problemas que os planetas são capazes de trazer através da observação do que está acontecendo no campo do outro, porque você pode estar tão evoluído que aquele movimento retrógrado com aquele desafio de Plutão não te afeta porque o dever de casa está feito. Você fez o que era necessário fazer para não tomar aquela onda grande na cabeça. Você cumpriu o que você tinha que cumprir para passar bem naquele teste. Estudou, vai ser aprovado, entendeu? Aí o Plutão fala, pode entrar. Entra em outro plano. Ele abre um portal para você de oportunidades evolutivas. Entendeu? Ele manda tu repetir, né? Volta e repete. Exato, não. Volta, repete, ou eu te tiro do jogo. Mata. E aí, vamos lá, voltar aqui. Qual é a outra perna do iode, né? Porque assim, se eu for explicar para vocês o que é iode, eu vou ter que abrir uma sala de Zoom para mostrar. Mas eu vou falar, tem uma outra história, depois, quem achar que é muita coisa o que está sendo dito aqui, pode estudar isso outra vez, porque a gente já está aqui há 1h15. Mas deixa eu tentar
correr aqui para a gente tentar fechar. Aí tem uma outra ponta do iode, que é o Netuno fazendo 150 graus, que é um quincúncio, tá? Com a Vênus, porque o Netuno está lá 28, 29, acho que ele está 28, 29 graus de peixes, né? Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Tá, 27 graus, tá? Mas a Vênus vai voltar. Quando a Vênus voltar um pouquinho mais, ela chega ali no 27, ela começa a fazer um quincúncio com Netuno. E o quincúncio é sempre assim. Para quem é muito evoluído, ele é uma energia extremamente espiritual. Você começa a canalizar, ainda mais porque Netuno é um planeta muito sutil, é um daqueles planetas que a gente não vive o ciclo dele inteiro, porque ele leva 145, 146 anos para fazer uma volta total ao redor do Sol. Então, ele faz o indivíduo transcender antes de concluir um ciclo total dele. Ele transcende, ele chama de planeta transcendental por causa disso. Ele te tira desse plano físico e te leva para outras esferas, tá? Que pode ser aqui mesmo, mas não mais encarnada, né? Porque, aliás, Netuno e Plutão adoram fazer essa conexão com o mundo sutis, de forma não visível. Tudo se passa dentro de um plano de sutileza, tá? Tá, e aí o Netuno em Peixes está falando assim para Vênus em Leão: você é linda, você tem toda a magia do mundo, vá percorrer o seu caminho de luz, vai colocar sua luz para criar situações novas na sua vida, abraça a inteireza do mundo, olha o universo, para de olhar só para você, porque o Netuno quer diluir esse ego da Vênus. Vênus já é toda sedutora, esplendorosa, usando o personagem leão, né? Usando essa roupagem, né? Também é outro esplendoroso. Uhum. Mas concordo com você, é uma sedução esplendorosa, sim. Ao mesmo tempo, tem o cheque da realidade, que vem do Plutão lá em Capricórnio, né? Aí a gente tem que começar a fazer os ajustes finos na interpretação, Fabrício, justamente para poder ver uma imagem mais nítida. É quase como se fosse uma lente que você bota e fica querendo achar o foco, né? Com aquele Plutão em Capricórnio, nos últimos graus, fazendo um quincúncio com a Vênus, pelo menos essa primeira parte agora dessa Vênus retrógrada, ela vai estar entrando dentro dessa, está tentando negociar ali para passar dessa muralha do portal do quincúncio com Plutão, para o Plutão poder liberar ela para vivenciar alguma coisa mais light. Mas logo na sequência, essa Vênus faz uma quadratura com Urano. No mapa, na posição, entendeu? Então, assim, é como se esse momento é o momento da gente desenvolver, da gente chamar a ninja, chamar o momento ninja, ficar muito alerta com as oportunidades, com os desafios, não comprar briga desnecessária, que não, reparar as coisas, né? Porque uma coisa interessante da cauda sul, da cabeça aí da cauda do dragão, nódulo sul, é que a gente pode reparar coisas que foram quebradas, né? Consertar relações, tá? Então, e aí, esse iode, ele traz para mim, hoje eu estava pensando nele aqui, quando eu estava me arrumando para sentar, para a gente fazer a nossa live. Eu fiquei pensando, caramba, desde que eu nasci, em 1961, tá? Que eu vejo o Netuno andar em sextilha, 60 graus de diferença do Plutão. Eles estão nessa dança ali há 62 anos, que é a minha idade, entendeu? Eu não minto idade. Mas, então é isso. Eles estão ali e eles estão agora.
Netuno está a 27 graus de Peixes e o Plutão está a 29 graus de Capricórnio. Eles estão em sextilha. Peixes é água, Capricórnio é terra, né? Então eles estão em sextilha, 60 graus de diferença um do outro no céu, que é justamente esse momento onde você sente que tem muita energia alinhada, complementar, né? E aí o Iode, ele cria um ponto focal, que é a Vênus em Leão, é a ponta do Iode, né? Ele faz isso assim, ó. Tá? O Iode é mais ou menos uma coisa assim, é um ponto focal. Você tem um ponto focal. Oi? A ponta de lança mesmo, né? Flecha. Não é uma flecha, porque Não, só a ponta. sim, sim, entendi o que você falou, a imagem é boa, uma flecha. É boa. Assim, que tem o arco, só que esse arco não é um arco tão grande, é um arco de 60, tá? É um arco pequenininho, é um arco de 60. Interessante você falar isso, porque eu estou trabalhando com a deusa, né? Artemis, e ela tem um arco, tá vendo? Depois eu quero falar que a Vênus... Artemis, né? Que é a deusa caçadora, enfim, eu não sou nada caçadora, mas de repente até sou. Eu queria falar desse tarô aqui, que é um tarô bem venusiano, tá vendo? The Goddess Oracle, que fala que tem várias deusas de várias culturas diferentes. Aqui estão as cartas, né? E desde que eu resolvi trabalhar com elas agora com a Vênus retrógrada, é maravilhoso você trabalhar com as deusas, né? Com a energia das deusas, porque na verdade a Vênus ela tem várias encarnações do feminino, né? Na mitologia nórdica ela era Freia, né? Que é uma deusa muito poderosa dos vikings, né? Ela é altamente colocada em evidência lá no norte, né? nos países escandinavos. E Inanna, que era uma deusa dos sumérios também, né? Que ela tinha toda essa coisa dessa descida de Inanna ao submundo para encontrar com a irmã dela, né? Ela vai, que é exatamente essa imagem da Vênus retrógrada, tá? Ela desce durante os 40 dias que ela passa oculta no céu. Ela a mitologia dos sumérios lá atrás, que viam deuses nessas ocultações. Inanna desceu para encontrar com a irmã, que ela tinha uma irmã meio demoníaca, a Shigaskar. Esqueci o nome dela, mas é um nome assim, a Shigaskar. Tem que ver, porque aqui eu vou conseguir ver depois. E quando ela desce, né, quando ela desce ao submundo, lá embaixo, no lugar mais obscuro, ela sabia que a irmã era perigosa, e ela pede a uns serezinhos pequenininhos, ela fala, olha, se eu não voltar, você desce lá, vai lá me salvar, porque alguma coisa aconteceu. E nisso que ela vai descendo, ela vai sendo retirada todas as coisas dela. Então, a Vênus retrógrada tem essa imagem, você vai descendo ao submundo até chegar no ponto lá onde ela tem a ocultação total com o Sol, né? Aonde ela vai perdendo, ela perde a coroa dela, daqui a pouco ela perde os adornos, os brincos, os anéis, a roupa, e ela chega lá embaixo no submundo sem nada. E é isso que a Vênus retrógrada faz com quem precisa de uma lição. Te tira tudo. Te tira todos os adornos que você achou. Você pode ter ido a mulher mais linda para uma festa e aí acaba que alguma coisa acontece, a festa é uma droga para você, as pessoas não acham que a coisa mais valiosa do mundo, naquele contexto, é você linda, maravilhosa. Aí você começa a tirar tudo. Olha que lindo. E no que você vai tirando todas as roupagens, chegou lá embaixo, claro, tinha um bando de gente julgando ela, como é que você chega aqui pelada, aí botam ela no paredão, julgam ela e condenam ela à morte. Aí tem uma grande história que quando ela
quando ela foi perspicaz na descida dela, aqueles serizinhos que ela pediu para ir visitar ela lá embaixo, resolvem descer ao submundo. Quando eles descem no submundo, isso é uma história, gente, é mitologia que eu estou falando, tá? Sobre Inanna, que é uma das imagens que a gente vê da Vênus, e eu estou falando que ela é uma deusa dos sumérios, portanto, estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. É essa a preciosidade dessa informação, é que era um mito antigo dessa forma, já conectado às energias da Vênus. Tá? Aí, quando os dois serizinhos chegam lá embaixo, eles encontram a Shigashkar, o nome da irmã dela. Gente, eu devia saber, devia ter escrito. Em parto, com muita dor. E como ela era uma diaba, ninguém nunca tratava bem dela, e aqueles dois serizinhos ajudaram ela no momento que ela estava parindo, né? E ela ficou encantada, ela falou, ninguém nunca me tratou tão bem, vocês vieram aqui, como é que eu posso recompensá-los? Aí eles falaram assim, nós viemos buscar Inanna, que estava condenada à morte. Ou seja, ela estava lá embaixo, no submundo, perdeu todos os adornos dela, lembra disso, a gente está falando de Vênus retrógrada, a imagem é essa, perdeu todos os adornos dela. Aí Inanna não podia negar, né? Eles salvaram a vida dela e do filho que ela estava parindo ali, do trabalho de parto. Aí eles falam, ok, Inanna, você vai voltar, você vai subir com esses dois serizinhos que vieram te buscar. Mas quando você chegar lá em cima, você vai ter que mandar uma outra pessoa. Preste atenção nisso. E como ela tinha desaparecido, quando ela volta, é exatamente o que os sumérios diziam, que criaram de imagem, quando a Vênus começa a aparecer como estrela d'alva de manhã, é a volta de Inanna do submundo que voltou, apareceu brilhante. E no que ela conseguiu sair de lá com a perspicácia dela, de voltar ao mundo da luz, ela recupera tudo que ela perdeu nessa subida. Só que quando ela chega lá em cima, já tendo saído desse mundo, dessa coisa do movimento retrógrado dela e tal, e o mito continua, quando ela chega lá em cima, ela vê o marido dela feliz da vida, porque ela tinha sumido, já cheio de novas gatas, aí ele fala, ela que tinha que mandar alguém no lugar dela, e Nana, já falou, meu querido, é você que está indo para o submundo agora. Então, assim, é no mínimo engraçado, mas o que eu estou querendo dizer é que esses... Eu gosto da parte mitológica, né? Não sou profundo conhecedor de mitologia ainda, mas quando a gente começa a entender ou a estudar a mitologia, a compreender aquilo, a gente entende por que o mundo é do jeito que é hoje. Isso. Aí a Ju está falando aqui, lindo, mas desafiador, pois pede desapego. Exatamente. Ju falou uma outra coisa aqui antes, anteriormente ela falou, Sandra, tem um Mercúrio muito bom, amplia um olhar e volta no ponto em questão. Não entendi o que ela quis dizer aqui. A pergunta para ela, se ela pode mandar mais informações sobre isso aí. O nome da deusa irmã da Inanna era Ereshkigal. Ereshkigal era o nome da irmã diaba da Inanna, que... Ereshkigal, tá? Então, assim, nossa, aí só a gente tem o iode, e assim, no meio disso tudo, em 23 de agosto, o Mercúrio entra retrógrado. Aí a gente vai falar assim, será que a gente só vai falar de coisa ruim? Não, a gente está falando de é quase como se fosse uma previsão do tempo, sabe? A gente tentar entender o que a gente pode fazer para viver nesse mundo do Sansara. Quem não conhece essa expressão do Sansara, Sansara é um mundo material, mas é um termo budista, é um termo que é muito usado para definir essa ilusão desse mundo material que a gente vive, tá?
termo oriental, né? Obrigada, Ju. A roda de Sansara, né? Esse círculo, né? Exatamente, o Sansara é esse mundo inconstante que a gente vive na inconstância, querendo fazer tudo virar uma constância. Aí o que acontece quando a gente tem esses movimentos de planeta retrógrado? As coisas não dão certo e a gente fica assim numa frustração, sem ter nada para pegar. Porque se Jesus te ama, como dizem os católicos, apostólicos, romanos e evangélicos e cristãos, por que ele te deixa sofrer? Isso é uma coisa que essa inexistência de um Deus bonzinho é extremamente desconfortante, desconcertante, entendeu? Então a gente precisa de alguma outra ferramenta, tal como a astrologia, para a gente entender que os planetas eles são corpos celestes de magnitude assim esplendorosa, são corpos enormes, eles têm um campo vibracional, quando você estuda um e o outro, eles são completamente diferentes em características, mas o que eles têm em comum, eles têm uma trajetória ao redor do Sol matematicamente calculável, e eles emanam características físicas muito diferentes, então a gente não tem como negar que nós não fazemos parte desse tipo de ecossistema. Tá? É um movimento que nós nos movendo ou não, estamos nos movendo. Exatamente. Ju, obrigada por você ter falado que eu tenho um Mercúrio bom, tenho Mercúrio em Aquário, em sextilha com a minha Vênus, então que mexe com a minha Vênus, mexe com o meu Aquário também. Mas obrigada. Fabrício, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente não falou? Boa. Bem lembrado. A Vênus... E aqui, pode falar sobre Vênus chakras, né? Especificamente, o chakra, ele influencia. Como a Vênus é uma energia extremamente feminina, e nós temos 7 chakras, e eles começam lá embaixo, né? O sistema de chakras, ele começa bem ali onde a gente senta, onde a gente tem os órgãos sexuais. Aquele chakra ali, que é o chakra raiz, tá? É chamado Muladhara, ou chakra raiz, né? O Muladhara é o termo em sânscrito, tá? O chakra de si, e a cor desse chakra raiz é vermelho. Esse segundo chakra, que é o chakra chamado Svadhisthana, adoro esse nome, Svadhisthana, é o chakra sacral, ela está ali naquela região do sacro, tá? Sacral. Esse eu atribuo a Vênus, porque ali, aquela coisa da dança da cintura, a gente tem todo... É um chakra do elemento água, ele é muito sensual. Ele é muito... Oi? Do ventre? A dança do ventre, essa sedução toda da dança do ventre. Ali, quando você, por exemplo, está muito sem criatividade, é muito importante você mexer com a sua pelvis, porque é ali que mora o centro da sensualidade feminina e masculina também. Você vê que o homem, no que ele faz a pressão sexual, e a mulher também, ali é o ponto de encontro e de ritmo que acontece ali em cima do Muladhara e do Svadhisthana. São os dois que entram na interação da sexualidade. E a Vênus é altamente sexual. Altamente sexual. A Vênus, no nosso mapa, ela é um coeficiente de sexualidade. Tanto da sexualidade, vai traduzir um pouco da forma com que a mulher expressa a sexualidade dela, como você muito bem apontou lá no começo, e no mapa de um homem vai traduzir o tipo de mulher que ele se sente atraído por, ou o tipo de mulher que ele vai atrair, né? E não é o tipo, você, Vênus em Escorpião, você vai atrair mulheres escorpiônicas. Não é isso, mas você vai atrair um tipo escorpião.
Ela pode não ser escorpião. No teu caso porque a Letícia, sua esposa, é escorpião. E você tem Vênus em escorpião. Sim. E ela tem Marte em Sagitário. E você é Sagitário. Tá vendo? Porque o Marte ele é coeficiente da imagem do masculino que atrai a mulher. E para um homem, o próprio Marte, aliás, no mapa de qualquer um, Marte é como a gente age, como a gente sente que a gente vai colocar a ação em plano, mas ao mesmo tempo também tem a ver com, no mapa de uma mulher, o tipo de homem que ela vai atrair, o tipo de energia que ela vai atrair num homem. E na mulher, é como ela age, né? E para um homem, o próprio Marte dele é como ele coloca a virilidade dele em ação, ou não, dependendo. Pode estar bloqueado também, né? A Vênus pode estar bloqueada, vai causar problemas de relacionamento, de autovalorização, de autoestima, né? Então, só fechando aqui, o chakra que a gente tem que trabalhar para ligar a nossa sensualidade venusiana e até manter essa sensualidade venusiana durante um processo de retrogradação é muito interessante. Muito interessante que a gente faça alguma coisa criativa que mexa com a autoestima da Vênus, para mesmo ela em retrogradação, tomando todas essas ondas grandes na cabeça dela, ela vai surfar. Por isso que a dança flamenca é uma dança extremamente sensual e forte. Mexe também, não só a dança do ventre, a dança flamenca também, ela movimenta muito, né? Tanto com o homem quanto a mulher. É linda a dança flamenca, é fantástica. E quando a gente vai para a Espanha e conhece essa fusão de cultura aí, cultura moura-árabe que é infundida no povo hispânico, né? E a gente entende a dança flamenca. Eu acredito que tem muito dessa questão da dança do ventre, né? A dança do ventre é tão sedutora quanto, só que eu acho que a dança flamenca, como ela tem aquela coisa de bater o pé muito forte, com ritmo, Sim. eu acho que ela tem mais a ver com a intensidade do Marte, né? Aquela coisa das castanholas, né? A dança do ventre você é mais suave, né? E o flamenco ele é mais assertivo, né? Mas tem as roupas do flamenco são lindas, né? É muito intenso, né? Tem uma coisa uma batida meio Vênus Plutão, né? E a gente está passando agora para uma Vênus fazendo um quincunço com Plutão. Então, assim, as paixões estão subindo, né? Estão emergindo, aflorando. Gente, eu vou agradecer ao Fabrício, agradecer quem apareceu, né? Quem vier a ouvir depois também, deixa comentário, vê se né, fala um pouquinho se essas lives estão ajudando vocês a entenderem um pouquinho mais sobre a astrologia, que eu acho que é essa a nossa intenção, né, Fabrício? Eu acho que é legal. Depois, né, ou se assistiram aqui tiverem alguma dúvida, né, surgirem dúvidas, né, até porque talvez algumas pessoas vão pesquisar alguma coisa, coloca ali no feed, manda no direct, faça as perguntas, acho que aí dá para interagir também ali, tanto ali embaixo na linha do tempo, né, do feed, né, quanto no próprio direct, né. Mas o legal é se colocar as perguntas ali embaixo, na legenda, no feed, outras pessoas vão ver as perguntas e poderia ser uma pergunta que ela teria a fazer. Uhum. Sim, com certeza. Seria interessante, sim, para a gente poder fazer essa interação com quem ouviu ou com quem tem dúvidas e quem quer aprender mais. Tá, eu vou fechar aqui, deixa eu só fechar aqui um minuto a minha gravação do Zoom.